Lo mejor de Ramón. Vitaminas y minerales para la mujer. Paraguai sem muamba, olha o Paraguai sem muamba. Paraguai sem muamba, Paraguai sem muamba, olha o Paraguai sem muamba. Paraguai sem muamba. Olá, eu sou Lívia Aguiar e esse é o podcast Paraguai sem muamba. No programa de hoje, nós vamos pegar um ônibus em Assunção. Passa pela Faculdade de Filosofia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o ônibus. Como a gente vai saber se é um ônibus de transporte coletivo ou se é um ônibus, não sei, fretado, alguma coisa assim? É bem fácil. Os ônibus têm escrito bem em cima, linha, que seria linha, e o número do ônibus. Existe a linha 8, a 18, a 22, a 30, a 56. Os ônibus geralmente são intermunicipais. Eles saem de bairros de Assunção, passam pelo centro e vão até as cidades limítrofes, coladinhas na Grande Assunção. Várias empresas exploram o transporte coletivo aqui. E existe alguma regularização do governo, mas nada que funcione muito bem, como tudo que é regularizado aqui pelo governo. E por serem várias empresas, vários são os tipos de ônibus. Tem aqueles grandes, pequenos, velhos, novos, limpos, sujos, com campainha na porta, com cordinha ao longo do ônibus, com uma catraca, com duas catracas, sem catraca, mas uma coisa é certa, nunca você vai encontrar um trocador. É o próprio motorista que recebe o dinheiro, calcula, entrega o troco e também entrega o boleto de viagem. Os boletos são a garantia de que o passageiro pagou pelo ônibus. E o motorista presta contas à empresa de acordo com o número de boletos que distribui. Às vezes, de surpresa, entra um fiscal dentro do ônibus e confere se todo mundo tem boleto. Quem não tiver, tem que pagar por uma nova passagem. Por isso, se um dia você andar de ônibus no Paraguai, nunca se esqueça do boleto. Ele é o seu seguro. Seguro de vida, como diz um carimbo atrás de alguns dos boletos. Agora, vida? Seguro de vida? Da vida de quem eu não sei, porque o meu boleto, por exemplo, não vai me salvar de um acidente. Uma vez identificado o ônibus, é hora de ir até a parada de ônibus e chamar por ele. Mas onde ele para? Existem sim as paradas normais, aquelas com a placa, onde está escrito quais ônibus param e tudo, mas elas não funcionam muito bem, não. Primeiro porque muitos ônibus param ali e não estão com o número escrito, porque como são várias empresas, algumas não tinham entrado ainda e não tinha ainda a linha quando foram feitas as placas, que já estão bem velhas. Mas também porque os ônibus param em muitos outros lugares que não são as paradas de ônibus. Basicamente, qualquer poste pode ser uma parada de ônibus. Identificado a parada, ou seja, qualquer poste, você espera ali até a sua linha chegar. Mas cuidado, se você quiser tomar a linha 30 para passar pela rua Mariscal Lopes, cuidado para não pegar o 30 que passa pela Espanha, porque tem as placas lá na frente, mas por via das dúvidas é melhor perguntar. Nada funciona melhor do que perguntar para o motorista onde você quer ir e se ele passa por lá, porque as linhas são totalmente loucas. E eles fazem itinerários completamente diferentes uns dos outros. Um vai da região noroeste, passa pelo centro e vai para a região nordeste. O outro vai da região sul, passa pelo centro e vai para a região sudeste. E o outro vai do leste até o oeste sem passar pelo centro. É uma loucura. Então, por via das dúvidas, pergunte ao motorista. É o que muita gente faz. Então, passou o seu ônibus, entrou, pagou, pegou o boleto, muito bem. Agora pode sentar se tiver lugar. E espera. Passou um ponto, passou outro. E olha lá, entrou o vendedor. 2, 3, 4. Ah, aqui o que mais tem é vendedor dentro do ônibus. Vende de tudo, de banana a alicate, passando pelas tipas, pelo torrone, pelas balas, pelos santinhos, ou simplesmente entram pessoas cantando e pedindo dinheiro. É bem comum, assim como tem no Brasil também vendedores, só que aqui é quase lei. Passou pelo centro, vão entrar mais uns 3 ou 4 vendedores. Quando a gente está com fome é ótimo, né? Depois que os vendedores vão embora, você continua esperando e chega, está na hora de ir embora. Mas espera aí, eu dei o sinal e o motorista não parou, ele só reduziu a velocidade. Espera aí, eu quero descer aqui. O que eu tenho que fazer? Pula do ônibus, é isso aí. Aqui no Paraguai, às vezes você tem que pular do ônibus, tanto para entrar quanto para sair. É meio Indiana Jones. Seu espírito de aventura tem que estar sempre ligado, porque às vezes você tem mesmo que pular do ônibus. A Daiane Rodrigues, estudante de letras, que está aqui de intercâmbio comigo, pode nos contar sobre a sua experiência. Eu voltava da faculdade e tentei
pedi para que o ônibus parasse, mas ele não parou, ele reduziu a velocidade. E como todo paraguaio faz, eu tentei saltar do ônibus, mas eu não sou paraguaia e não deu muito certo. Eu caí, raspei o joelho e quase bati a cabeça num carro, que por sorte estava parado, estacionado na esquina. Eu fiquei com o joelho doendo por um tempo, mas a Lívia salvou a minha vida passando iodo e rindo muito da minha cara. E qual dica você daria para alguém que gostaria de saltar de um ônibus em movimento? Salte, vá em frente, não pare para comemorar. E é isso aí, pessoal. Confiem na Daiane. Pulem do ônibus e se lembrem das aulas de física. Continuem correndo para frente e não parem para comemorar, porque senão o joelho pode sofrer alguns danos. E também a calça jeans. Eu espero que vocês tenham aprendido como tomar um coletivo em Assunção, mas se vocês não tiverem aprendido, não tem problema, basta perguntar, que todo mundo vai saber te orientar. E agora vamos para outra parte do podcast, o Guarani. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Como eu já havia falado no primeiro Paraguai Sem Muamba, o Guarani é a segunda língua do Paraguai. Na verdade, não a segunda, mas a primeira, porque a maioria da população paraguaia fala o Guarani em sua casa. São 59% da população, de acordo com o censo, contra 35,8% das pessoas que falam castelhano na sua própria casa. Os outros 5% falam outras línguas, como alemão, português, holandês, etc. A maioria da população é bilíngue, ou seja, 59,5% falam o Guarani e o castelhano, e 27,5% só falam Guarani, contra 8% que só falam castelhano. Ou seja, o país é realmente bilíngue. A palavra que nós vamos aprender hoje é caigue, que significa estar sem vontade de fazer nada. Não é exatamente preguiça, é simplesmente falta de vontade de fazer as coisas. Por exemplo, quando está aquele dia calor, e você está lá, acabou de almoçar, e você está meio com o estômago pesado. Pois é, você está caigue e não sabia. O Paraguai Sem Muamba vai ficando por aqui. Eu sou Lívia Aguiar e até a próxima. Paraguai Sem Muamba, olha o Paraguai Sem Muamba. Paraguai Sem Muamba, Paraguai Sem Muamba, olha o Paraguai Sem Muamba. Paraguai Sem Muamba.